Assim como 95% da população do mundo, eu tive meu primeiro contato com Scott Pilgrim através do filme, que eu aluguei, entre aspas, direto da feirinha da minha cidade no ano de 2011. Na época eu só tinha 11 anos e achei o filme bem divertido e diferente, mas mal sabia que estava diante de um futuro clássico cult do cinema, que adapta também um clássico cult dos quadrinhos canadenses. Os quadrinhos de Scott Pilgrim foram escritos e desenhados pelo canadense Brian Lee O'Malley e publicados entre os anos de 2004 e 2010 em 6 volumes preto e branco, que foram compilados em 3 encadernados lançados no Brasil pela editora Quadrinhos Nascia. Com o sucesso das HQs, logo o famoso diretor britânico Edgar Wright, que era conhecido por filmaços como Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e futuramente Em Ritmo de Fuga, resolveu adaptar os quadrinhos no filme que já comentei, lançado no ano de 2010, com um singelo elenco que depois viria a fazer sucesso e se tornarem grandes estrelas do cinema. Não, é sério, olha a galera que tá nesse filme, eu nem vou citar os nomes porque senão ia ficar uma hora falando eles e realmente eu não tenho esse tempo todo e nem quero ter esse trabalho na edição. Ah, tem também um jogo no estilo beat'em up da Ubisoft que é meio que muito famoso, querido pelas pessoas também, mas como games não é muito a minha área, esse vai acabar ficando só na citação mesmo. Mas, pra falar a verdade, parece um jogo bem legal. No começo do ano, eu decidi revisitar o filme Scott Pilgrim depois de mais de 10 anos. E eu fiquei com o queixo completamente no chão. Era bem maior do que eu lembrava, sendo quase que perfeito, com um elenco incrível que tem uma química bem forte, cenas de ação muito boas e uma estética impecável. Não, sério, olha essas cenas de luta e esse visual, cara, não tem como não amar isso. Tudo aqui é bem criativo e pensado nos mínimos detalhes, homenageando não só a cultura pop, mas principalmente os videogames. Inclusive, eu até me arrisco a dizer que talvez esse seja o filme que melhor tem adaptado a linguagem e gimmicks dos videogames clássicos. E também o que ajuda muito é essa edição muito foda do Edgar Wright e do seu editor, que é bem dinâmica e bem legal. Assim, eu aproveitei também uma promoção e comprei logo de vez os 3 volumes de Scott Pilgrim, que eu nunca tinha lido, e finalmente li esse quadrinho do O'Malley. No começo eu tava me prendendo muito a comparações com o filme, mas conforme a obra ia avançando, eu fiquei cada vez mais imerso nesse mundo e com esses personagens fantásticos. Era fascinante perceber como o filme era extremamente fiel aos quadrinhos, mas ainda assim tinha uma linguagem própria e narrativa completamente distinta do gibi. Com o Wright não só adaptando muito bem o material original, mas aplicando também toda a estética dele, edição, agilidade, que são coisas bem costumeiras nos seus filmes. E bem, as duas obras, tanto o filme quanto o quadrinho, são bem diferentes. Embora contenham essencialmente a mesma história, com o filme alterando alguns arcos, cortando alguns personagens e fazendo mudanças entendíveis, afinal, não dava pra fazer um filme de 5 horas de duração. A história de Scott Pilgrim é bem simples e direta ao ponto. Acompanhamos esse loser chamado Scott Pilgrim, que está namorando uma garota colegial, faz parte de uma banda fracassada e não tem uma vida financeira estável ou qualquer perspectiva na vida. Tudo muda quando ele conhece a linda e misteriosa Ramona Flowers, com quem ele começa a se relacionar e tem que enfrentar a liga dos seus 7 ex-namorados malvados. E por ser tão simples assim, que eu me vi chocado ao terminar de ler o quadrinho e pensar, acho que talvez Scott Pilgrim seja uma das minhas obras favoritas da vida. O que me pegou muito no quadrinho em particular é a forma como Scott tem o seu arco de amadurecimento, indo de uma pessoa desprezível a um cara mais maduro e com uma perspectiva melhor da vida, deixando de machucar aqueles que estão próximos dele. E a forma que O'Malley trata o amadurecimento de Scott é bem legal, usando os ex-namorados que não conseguem se desvencilhar do passado com Ramona é ótimo, na verdade, bem diferente e interessante. Isso tudo me deixa mais confuso ainda com as pessoas que gostam de problematizar a obra e não conseguem ver que tudo que elas estão criticando em Scott Pilgrim é comentado de forma literal na obra. Não, é sério, a primeira página do quadrinho é uma fala dizendo que o Scott tá namorando uma colegial menor de idade e corta pros amigos dele chamando ele de desprezível na cara dura e ele não ligando pra isso. E ao longo você vê várias vezes ele tentando manter esse relacionamento com a Knives e com a Ramona ao mesmo tempo e não vendo o que ele tá fazendo de errado. No final você vê que ele amadurecendo e percebendo que ele é um merda e o que ele tava fazendo era errado. Isso tá estampado na cara e no filme também tem isso, então eu realmente não consigo entender essa problematização com o Scott Pilgrim. Parece que as pessoas não conseguem lidar com uma obra em que o protagonista não é um herói infalível e tem defeitos ou até mesmo é ruim. E chegamos então na nova série animada produzida pela Universal Pictures em parceria com a Netflix, que não só tem o elenco original do filme
filme retornando em seus respectivos papéis, mas o envolvimento de O'Malley e o diretor Edgar Wright como produtores. Eu, obviamente, estava bem empolgado para essa animação, que prometia ser uma adaptação mais fiel das HQs, com uma animação muito linda, feita pelo estúdio japonês Sainsuru, tendo uma pegada mais anime, obviamente, e com o traço dos quadrinhos, né, o visual do original do O'Malley, que também foi usado no filme em alguns momentos, e é bem legal, mas aqui é escancarado o traço dele, que é bacana demais. Eu vou tentar ser um pouco breve, porque eu só vi alguns episódios. De cara, achei o primeiro episódio bem ruim, com um elenco de voz bem deslocado, onde a maioria parece estar assim, com a menor vontade de participar do projeto, e isso é uma crítica que eu mantenho nos episódios futuros, inclusive. E um ritmo meio rushado demais, sabe? Muito corrido. O que é estranho, porque o Edgar Wright deu várias entrevistas falando que eles tinham uma amizade muito grande, o elenco, com ele, todo mundo. Eles tinham um grupo, até hoje, eu acho que no Telegram, ou no, sei lá, no WhatsApp, não sei, que eles ainda num grupo ativo com todo o elenco. Então é meio estranho ver a galera com menor vontade pra dublar esse anime do Scott Pilgrim, principalmente porque, né, eles aceitaram voltar. Então isso foi muito estranho. E também era uma adaptação tão literal nesse primeiro episódio que tava me dando uma vontade gigante de dropar logo. Tava tudo muito igual e eu só pensava, por que eu tô assistindo isso, sendo que eu acabei de ler alguns meses atrás o gibi. Não tem nenhum motivo real pra eu assistir isso aqui. Mas então eu fui completamente surpreendido com o final do primeiro episódio e o segundo, que tomam um rumo completamente original e diferente do filme e dos quadrinhos, mostrando que estávamos vendo sim uma versão de Scott Pilgrim totalmente nova. O'Malley confirmou em uma entrevista que esse era o plano deles desde o início e que ele estava apavorado só de pensar na ideia de contar mais uma vez a história de Scott Pilgrim da mesma forma, e que eles queriam dar uma nova abordagem para esse universo e personagens. É um ponto de vista tão surpreendente e sincero que me faz ter pena de tantos outros produtores e realizadores que tem por aí que não conseguem pensar assim. Toda essa vontade de dropar a série sumiu instantaneamente, e do pouco que eu vi, que foram uns 4 ou 5 episódios, eu tô realmente amando essa série e mal posso esperar pra voltar a ver ela. Só falta ter um pouquinho daquele negócio chamado tempo, né? Mas tá foda. Eu nunca pensei que eu ia poder um dia relacionar Scott Pilgrim com Neon Genesis Evangelion, um dos meus animes favoritos da vida, lançado nos anos 90, que tem 3 versões diferentes. A versão original, o mangá e o Rebuild, que são basicamente remakes animados em forma de filmes para os cinemas. Todos completamente diferentes, únicos e incríveis da sua forma, com 4 finais diferentes de explodir a cabeça. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre Evangelion, pois essa sim é uma obra que merece muito. E esse anime da Netflix é basicamente um rebuild Scott Pilgrim. Se eu fosse recomendar a melhor forma de adentrar no universo de Scott Pilgrim, eu recomendaria os 3, mas se possível, veja o filme ou leia o quadrinho antes de ver a série animada para ter uma experiência mais interessante. Mas de qualquer forma, é incrível poder ter a mesma história sendo contada de formas tão distintas em mídias tão diferentes, e todas elas serem, no mínimo, muito boas. Tomara que o anime faça sucesso e a gente tenha mais temporadas na Netflix, porque até onde eu sei, essa primeira temporada ela adapta o equivalente a um volume e meio do Scott Pilgrim, então tem mais ou menos o que, um volume e meio, dá pra fazer mais uma segunda, uma terceira temporada. De qualquer forma, espero que faça sucesso, porque a série é bem legal. E quanto mais Scott Pilgrim feito de forma interessante, melhor. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Pode não parecer, mas dá um trabalho do cão fazer a pauta, gravar e editar esses vídeos. Afinal, sou eu que faço tudo isso. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, ativar o sininho e de se inscrever no canal. Essas coisas ajudam muita gente e nos motivam a continuar produzindo aqui pro YouTube. Acessem também o site do Fórum Nerd, onde postamos nossos vídeos, podcasts, notícias diárias, textos, listas, críticas, enfim, muita coisa. Além de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, e na minha, pessoal, caso vocês queiram, que está também aqui na descrição. Deixem um comentário dizendo o que acharam do vídeo e que tipo de conteúdo gostariam de ver aqui no canal, porque isso também ajuda a gente, dando uma engajada nos comentários. O YouTube divulga mais o nosso vídeo, né? Uma das regras da plataforma. Então, se possível, façam isso. E, bom, acho que é isso então. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau.